com a realidade da morte. Não daria tempo aqui de expor o capítulo todo, porque é um capítulo muito extenso e muito profundo. Mas eu quero expor essa parte inicial e pegar algumas verdades que são importantes para a nossa vida hoje. Diz assim: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a que um nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Eu fui um pouquinho mais, né? Fui até o versículo 14. Para a gente poder entender o que está em jogo aí, entendendo o texto. A primeira carta, o texto que nós lemos, ele é um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, uma das formas, o pessoal mais moderninho não chegou a pegar essa época, mas houve um tempo na história onde as pessoas se comunicavam através de cartas, né? Hoje até o e-mail já está superado. Dizem até que em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor, né? A gente no máximo deixa um recadinho no WhatsApp. Mas houve um tempo na história onde as pessoas se comunicavam prioritariamente, quando existia distância, através das cartas. O que Paulo faz nesse texto que nós lemos, e ao longo da carta aos Coríntios, é escrever uma carta, a primeira de duas, porque a gente sabe que existe segunda carta aos Coríntios, e destinar essa carta aos crentes, à igreja que existia em Corinto. Igreja plantada anos antes. Então ele escreve para tratar assuntos específicos com a igreja de Corintos. Basicamente, quando uma carta era escrita, a gente tinha duas motivações principais. A primeira motivação era tratar algo da vida prática da igreja. Na vida comunitária, existem problemas, relacionamentos. Então surgem problemas de relacionamento, surgem dificuldades, desafios da própria vida comunitária. E aí Paulo, como apóstolo do Senhor, como pessoa importantíssima na vida da igreja, envia a carta para tratar problemas práticos da vida da igreja. Mas o segundo motivo também muito comum, pelos quais eles escreviam carta no tempo do Novo Testamento, era para corrigir desvios doutrinários. Por quê? Porque embora essas igrejas tivessem sido plantadas, tivessem sido abertas pelo trabalho inicial dos apóstolos, o ministério desses apóstolos é um ministério itinerante. Então eles iam, abriam, pregavam o evangelho numa determinada localidade, batizavam pessoas, iniciavam o trabalho, formavam uma liderança inicial e partiam para abrir um outro lugar. Evidentemente, depois que aqueles que começaram o trabalho saíam para ir plantar uma igreja em outro lugar, todas essas comunidades corriam o risco
de se desviarem doutrinariamente. E o que é desvio doutrinário? É aderir crenças, práticas, dogmas que eram contrários à verdade do Evangelho. Então Paulo escreve também suas cartas para corrigir desvios doutrinários, para ensinar, olha, essa prática que vocês estão tendo, ela não está de acordo com o Evangelho. O capítulo 15 de 1 Coríntios, ele é motivado exatamente por esse segundo aspecto, correção de um desvio doutrinário. Para a gente entender o capítulo 15 de Coríntios, a gente tem que entender o versículo que vai delinear a motivação desse capítulo ter sido escrito. Versículo 12, vamos ler todo mundo junto? Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então, o capítulo 15 de Coríntios é escrito para responder essa pergunta, o grifo é meu, colocada pelo próprio apóstolo Paulo. Olha, eu fiquei sabendo, aqui onde eu estou, que existem alguns irmãos que caminham na igreja de Corinto, que estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Então, tudo o que ele vai escrever no capítulo 15 é para responder esse desvio doutrinário. Mas onde esse desvio doutrinário começou? É difícil da gente delinear séculos e muitos séculos depois. Mas algumas pistas nós temos. Primeiro, a primeira pista, que talvez seja o que direcione a nossa compreensão, tem a ver com a filosofia grega. A gente sabe que os coríntios, eles estavam inseridos na cultura grega, né? E na filosofia grega existia uma espécie de contraposição entre alma e corpo. A ideia de que a alma era naturalmente o lugar onde residiam as coisas boas. E o corpo era naturalmente o lugar onde residia todas as coisas más. Quando eu estou falando de corpo, eu estou falando de matéria, o corpo físico, biológico. Para eles, falar de ressurreição do corpo era algo complexo, porque se eles entendiam que o corpo era ruim, que o corpo era mau, como assim vai haver ressurreição do corpo? Influenciados pela cultura, pela filosofia grega na qual eles estão inseridos, como Coríntios, surge o problema e a questão na igreja de Corinto, de algumas pessoas que estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Tendo isso em mente, esse quadro pintado, a gente vai para o texto, para perceber como Paulo começa a trabalhar isso. Capítulo 15, depois você pode olhar em casa, de 1 Coríntios, é um capítulo muito extenso. Para mim, um dos capítulos mais bonitos das Escrituras Sagradas, no que tange ao caminho da nossa vida com o Senhor. Mas algumas direções que a gente precisa dar. Ele começa dizendo o seguinte: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês. Os grifos são meus. Então ele começa a correção de curso, a correção do desvio doutrinário, trazendo à memória dos coríntios a mensagem que eles tinham ouvido no início. Está falando assim, olha, eu estive com vocês, eu preguei o evangelho para vocês no início, e o evangelho que eu preguei no início, ele já responde a essas questões, esses problemas doutrinários, esses desvios doutrinários que vocês estão manifestando agora. Então ele começa dizendo, eu quero lembrar a vocês o evangelho que preguei a vocês. Né? E aí ele aponta, nesses versículos iniciais, que esse evangelho é o evangelho por meio do qual os coríntios e nós somos salvos, né? Vocês são salvos, por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra. E aí o finalzinho, o grifo meu também, ou se não, se vocês não se apegarem firmemente à palavra, vocês têm crido em vão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, o evangelho que eu preguei a vocês lá no início, é o evangelho que se vocês se apegarem, se vocês seguirem, esse evangelho é capaz de promover salvação para vocês, de conceder a vocês libertação, de resgatar vocês do império das trevas e transportar vocês para o reino do seu Filho amado. É o evangelho que tem condições de dar vida eterna a vocês.
desde que vocês se apeguem firmemente à palavra. Alguns leem esse texto e falam assim, então está claro. Se você acredita, se você crê e não se apega à palavra, isso quer dizer que você perdeu a salvação porque você não se apegou à palavra. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando sobre um tipo de fé. A fé verdadeira, ela é uma fé que persevera. Se ela não persevera, ela não é uma fé verdadeira. É uma fé vã, sem sentido. Vã dá essa ideia. Sem sentido, vazia na sua essência. Avançando um pouco mais, então a gente lê o texto e Paulo começa dizendo, olha, eu preciso lembrar vocês do evangelho que foi pregado no início. E qual é esse evangelho que Paulo pregou para os coríntios desde o início? Vamos lá. Vamos ler todo mundo junto, os versículos de 3 a 8, vamos lá? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu também a 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Antes da gente entrar na exposição do Evangelho, porque o que Paulo está fazendo é uma exposição do Evangelho, uma síntese do Evangelho. A gente vive num tempo onde existem muitas igrejas, comunidades de fé, onde a liderança reivindica para si o título de apóstolo. Só que a proposta bíblica, o delineamento bíblico para você ser apóstolo é muito claro. Apóstolos são aqueles que estavam com o Senhor desde o início e viram o Senhor ressurreto. Os 12. Na saída de Judas, o traidor, no capítulo 1 de Atos, é escolhido um substituto para Judas. Mas percebam que lá no capítulo 1 de Atos se fala muito claramente, tem que ser alguém que caminhou com a gente desde o início, que presenciou o ministério de Cristo, que viu Jesus ressurreto. Mas se a gente olhar para Paulo, Paulo não se enquadra, né? Não se enquadra aparentemente nesse perfil. Mas o próprio texto fala para a gente que Paulo teve um encontro especial com Jesus ressurreto. Então, biblicamente, apóstolos são aqueles que presenciaram o ministério de Jesus e tiveram se relacionaram com Jesus ressurreto. Fora esses, só Paulo, que teve uma experiência sobrenatural com Jesus ressurreto a caminho de Damasco. E os apóstolos dos dias de hoje não são apóstolos. Pode ser pastor, pode ser outra coisa. Apóstolo não pode ser, biblicamente não pode ser. Mas vamos lá. Exposição do Evangelho. Qual foi o Evangelho que primeiramente Paulo pregou aos coríntios? O Evangelho começa dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados. E por que eu estou fazendo questão de destacar esse aspecto da morte? Porque esse aspecto da morte é um aspecto fundamental quando a gente pensa no Evangelho. A gente está celebrando a época da Páscoa. E quando você liga a televisão, você vê quase todos os canais falando sobre comemorações da Páscoa. E uma das coisas que me chama a atenção é a descrição de Jesus apenas como um bom exemplo. É das pessoas virarem e falarem assim, quem foi Jesus? Jesus foi um ser iluminado, foi um grande homem, foi um grande profeta, um grande homem de Deus, alguém que veio ao mundo e viveu de uma forma sábia. Mas a mensagem do Evangelho vai além da questão da sabedoria de Cristo. A mensagem do Evangelho tem a ver com o Jesus que morreu pelos nossos pecados. A ideia do pelos aí no grego é morreu no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. E aí quando a gente vai para a Bíblia como um todo, a gente entende isso. O texto bíblico fala que o homem, a humanidade foi criada de maneira perfeita, justa, santa.
Deus, quando cria todas as coisas no Gênesis, quando Ele termina a criação, Ele olha para tudo aquilo que foi criado, e o texto bíblico fala que viu Deus que tudo era bom, tudo era perfeito, tudo estava ajustado. O homem tinha plena capacidade de se relacionar com Deus, de cumprir o propósito para o qual ele foi criado. O problema é que, através do pecado de Adão e Eva, quando eles ali comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da desobediência, o pecado entra no mundo e afeta a humanidade de uma forma quase que irreversível. De maneira que o texto bíblico fala, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. O problema do pecado é que o pecado faz com que todos nós sejamos pecadores. A gente já nasce em pecado. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Algum pai aqui ensinou seu filho a mentir? Sua filha a mentir? Algum pai ou mãe ensinou seu filho ou sua filha a fazer pirraça? A sentir inveja? Vem de fábrica, né? Não é acessório, vem de fábrica. Essa é a ideia do pecado original. Muito pelo contrário. Eu vejo os pais e mães da igreja, ainda não sou pai, mas eu vejo os pais e mães da igreja tendo um trabalhão para tentar ensinar os filhos as boas coisas, porque as ruins parece que saem naturalmente. É disso que o texto bíblico está falando. Nós somos pecadores. Nós já nascemos no pecado. Mas o texto não para por aí, porque o texto bíblico fala que o salário do pecado é a morte. É a condenação eterna. É o afastamento eterno de Deus. E para que a gente tivesse o problema do pecado resolvido, existiu a necessidade de Jesus vir ao mundo para morrer, nos substituindo na cruz. Então saia daqui com esse primeiro elemento gravado na sua mente. Jesus não salva pelo exemplo. Jesus nos salva pelo sacrifício. Ninguém será salvo por seguir o exemplo de Cristo, embora o exemplo de Cristo seja um bom exemplo a ser seguido. É desejável que a gente siga. Mas o que nos salva é o sacrifício substitutivo de Jesus. Esse é o evangelho que Paulo pregou aos Coríntios, é o evangelho bíblico. Cristo morreu pelos nossos pecados. Por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, Jesus precisou ir para a cruz. Quando eu falo disso para algumas pessoas, existem aqueles que viram para mim e falam assim: ah, pastor, mas Deus não é bom? Se Deus é bom, como é que esse Deus que é bom, Ele é capaz de fazer uma crueldade dessa com Jesus? Ele não podia simplesmente relevar os nossos pecados? Nos parece uma proposta atraente, né? Um Deus que olha para a gente e fala assim: não, deixa os pecados para lá. Mas a gente tem que entender duas coisas que a Bíblia aponta para a gente. Deus é bom, é verdade. Mas Deus também é santo e justo. Você acha que é justo um juiz não julgar, não condenar alguém que é culpado? É justo? Não é. A gente vive um tempo no nosso país de julgamentos políticos. Semanalmente, os nossos olhos ficam atentos às decisões do Supremo Tribunal Federal. E o que a gente espera que os juízes do Supremo façam? Justiça. E justiça é punir os culpados. Então o Deus que é bom, Ele também é justo, e por isso Ele não pode simplesmente relevar os nossos pecados, fingir que nada aconteceu, porque Ele não seria santo, Ele não seria justo, Ele não seria perfeito. Mas como Ele é 100% misericordioso, e sabe que se Ele me punisse, se Ele punisse vocês, nós seríamos eternamente afastados dEle, Ele arruma uma forma de conciliar 100% da sua justiça com 100% da sua bondade. Ele não deixa nenhum dos pecados impune, mas Ele não nos pune pelos nossos pecados, Ele pune seu Filho no nosso lugar. Cristo
morreu pelos nossos pecados. Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus é justo, Deus é santo. Todos os pecados que cometemos foram punidos como merecem, mas Deus não nos puniu pelos nossos pecados, Ele puniu Jesus no nosso lugar. Jesus morreu, o sacrifício substitutivo de Cristo. Essa é a essência, é a mensagem inicial do Evangelho pregado por Paulo aos Coríntios. Mas continua, e o texto fala que esse Jesus foi sepultado. Essa divisão ficou estranha, né? Com aquele ódulo lá embaixo ali. O nome disso é PowerPoint. Mas sepultamento, não existe essa separação de sílabas, não existe, tá? Só o PowerPoint que cria mesmo. O sepultamento de Jesus, e com o que Paulo está falando aí? Quando Paulo está frisando que Jesus foi sepultado, ele está destacando que Jesus morreu de fato. Porque desde o início já existia... Estão corrigindo aí? Desde o início já existiam rumores de algumas pessoas que não acreditavam em Jesus, de que ele teria tido uma espécie de síncope. Apenas uma ausência, algo temporário. Ele não morreu de fato. Ele teve um mal-estar, assim, ficou como se fosse morto. Como se fosse, mas não morreu de fato. Você vê que essas histórias que a gente ouve hoje, lê hoje nos textos da internet, não é novo, né, gente? Essas histórias, eu descobri uma coisa que vai acabar com o cristianismo. Esse tipo de história, historinha, os caras já enfrentam desde o primeiro século. E aí Paulo está combatendo isso. Ele fala assim, olha, Jesus não apenas morreu assim de mentirinha, ou teve uma ausência, uma espécie de síncope. Não. Jesus morreu e foi sepultado. É interessante porque quando a gente lê os evangelhos, antes que o corpo de Jesus fosse entregue para os seus discípulos para poder ser sepultado, experientes oficiais romanos são perguntados sobre a veracidade de sua morte. Ele morreu de fato? É evidente? Então, eles pegam os caras que entendiam de morte, né, que eles estavam acostumados a crucificar as pessoas, e aí, vocês que entendem da coisa, morreu de fato? Morreu. Beleza, então pode entregar o corpo para ser sepultado. A morte de Jesus não foi uma ausência, não foi um estado assim, apenas ele dormiu, a medicina... Não, ele morreu. É isso que Paulo está falando. Jesus morreu e foi sepultado. Terceiro aspecto, e o aspecto que a gente celebra hoje, o aspecto da ressurreição. Esse Jesus que morreu e foi sepultado, ele ao terceiro dia, ele ressuscitou. E aí a gente entra no aspecto da fé, porque eu não sei você, mas eu não costumo ver pessoas ressuscitando. Eu nunca fiz um sepultamento onde o defunto ressuscitou. Você já foi a algum enterro, algum sepultamento onde o defunto ressuscitou? Creio eu que não. Falar de ressurreição, como a ressurreição de Cristo, é algo estranho ao nosso tempo. Falar que Jesus morreu é algo... Ninguém mais, nos nossos dias, nega a existência do Jesus histórico. Fiz história na UERJ. Ninguém nega a existência de um cidadão na história, cujo nome foi Jesus, tenha tido algum tipo de relevância na Judéia, naquela região, e que tenha ido para uma cruz. Ninguém nega isso. A existência do Jesus histórico hoje não é negada. Mas quando você fala de ressurreição, aí está um problema grave. Porque você está lidando com o assunto mais tenebroso e mais temido que nós temos que encarar como seres humanos. A realidade da morte, mas mais do que isso, a vitória sobre a morte. É algo que extrapola as leis naturais da sociedade, as leis naturais da vida. E o que Paulo está falando, olha, esse Jesus que morreu, ele foi sepultado, ou seja, ele morreu de fato. E ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras. E aí, para provar isso,
ou para destacar o quanto isso é evidente, ele continua no texto e destaca, eu frisei aí, né? Várias vezes ele fala, apareceu. Esse Jesus ressurreto, ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso ele apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez. Versículo 7, apareceu a Tiago. Apareceu também a mim, Paulo falando. Então, o aparecimento de Jesus, as aparições de Jesus, são a prova cabal de que, de fato, a morte, o sepultamento é a prova de que, de fato, houve morte. As aparições é a prova que, de fato, houve ressurreição. E é interessante porque Paulo faz questão de destacar que ele apareceu a Pedro e aos 12. E alguém poderia dizer assim, mas isso aí foi uma espécie de delírio coletivo, eram só 12 pessoas, pessoas muito ligadas a Jesus, que tinham muito desejo que Jesus ressuscitasse. E por isso, numa espécie de delírio coletivo, eles imaginaram que Jesus ressuscitou, mas não foi isso que aconteceu de fato. Mas ele continua e ele fala que, depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e aí percebam o destaque, a continuação do texto. A maioria dos quais ainda vivem. Esse texto de Coríntios foi escrito aproximadamente 25 anos depois do acontecimento. 25. Por isso que Paulo pode dizer assim, a maioria das pessoas que testemunharam Jesus ressurreto ainda estão vivos, estão vivas. Por isso nós podemos atestar, Jesus ressuscitou, ele de fato venceu a morte. E aí continua enumerando uma lista de pessoas que se relacionaram com Jesus ressurreto. E eu acho que Jesus é fantástico no fato de não apenas ter ressuscitado, mas ter ficado um bom tempo aqui. Aproximadamente 50 dias depois da ressurreição, para que não fosse a ideia de, não foi um delírio, foi um momento, foi um vulto. Não. Durante 50 dias, Jesus deu provas inequívocas de sua ressurreição. Primeiramente, lhes transmitiu o que recebi, o Evangelho. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Entenda isso. Nós não somos salvos por seguir o exemplo de Cristo simplesmente. Embora o exemplo dele deva ser seguido. O Evangelho é a salvação mediante a fé no sacrifício substitutivo de Cristo. Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu no seu lugar. Por causa dos pecados que nós cometemos. Porque nós é que merecíamos ir para a cruz. Nós é que merecíamos ser eternamente afastados do Senhor. Mas ele paga o preço no nosso lugar. Mas a história não para aí. A história nos fala que esse Jesus que morreu no meu e no seu lugar, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele está declarando a sua vitória sobre a morte. Ele está declarando o seu poder sobre o mais assustador inimigo com o qual eu e você teremos que lidar um dia. Caminhando para o final, para refletir e praticar. Na ressurreição, Jesus venceu o inimigo mais temido que podemos ter. A morte. Ninguém está preparado para a morte. Ninguém. Ninguém quer morrer. Nós desejamos a vida, e é bom que assim façamos. Desejamos viver, é importante isso. Jesus venceu o mais temido dos inimigos que temos. E aí a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, haveria algum tipo de circunstância difícil pela qual você passa, que Deus não possa transformar? O maior medo que eu e você podemos ter, o maior adversário que eu e você podemos ter, Jesus venceu na cruz e na ressurreição. E é inegável olhar para esse medo e olhar para os demais medos que nós temos. Eu não sei você, mas eu tenho muitos medos dentro de mim às vezes. Jesus está falando, olha, o maior dos problemas, o maior dos medos eu já venci. O maior dos inimigos foi aniquilado por mim. Eu ressuscitei. Você não precisa ter medo. Eu acho interessante porque no texto de 1 Coríntios capítulo 15, mais à frente,
Paulo fala assim, olha, se a esperança de vocês é apenas nessa vida, vocês são os mais infelizes de todos os homens. Porque ser um discípulo do Senhor Jesus é viver sempre com esperança, porque a gente sabe que aqui é apenas um momento dentro da eternidade. Então a ressurreição de Jesus aponta para a eternidade que já começou. Nossa esperança está firmada no Deus que está remindo o mundo. Jesus já começou a transformar as coisas. Deus já começou a transformar as coisas em Jesus. Em Jesus ele venceu a morte. Em Jesus ele deu início à eternidade. Em Jesus ele está transformando as nossas vidas. Por isso a gente pode olhar para o mundo e pode olhar para a vida com esperança. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Porque o nosso maior inimigo, o nosso maior adversário foi vencido na cruz do Calvário. Último aspecto que eu quero destacar com vocês nessa manhã. Em Cristo, Deus nos reconciliou com Ele. Mas é importantíssimo a gente pensar nessa pergunta agora. Qual a sua resposta pessoal ao que Jesus fez no Calvário? Existe a possibilidade da gente celebrar a Páscoa ano após ano, mas a gente nunca ter dado uma resposta pessoal à mensagem da Páscoa, ao Evangelho de Cristo Jesus. O versículo 1 de 1 Coríntios 15 começa assim: Irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Ou seja, se o Evangelho é a boa notícia, é uma boa notícia que espera, que pressupõe que eu e você possamos dar resposta. Qual a nossa resposta pessoal? Em Coríntios a gente vê que Paulo está falando assim, olha, eu preguei e vocês receberam isso. Vocês creram nisso. Vocês adotaram isso como perspectiva de vida. Vocês aceitaram essa mensagem. O Evangelho é uma boa notícia que exige de nós uma resposta pessoal. Por isso eu quero levar você nesse dia a refletir atentamente sobre a sua vida. Mais do que celebrar a Páscoa ano após ano, se você comeu chocolate, ou se você comeu cenoura, que nem o pessoal lá da escola, lá em Duque de Caxias, para mim isso não faz diferença. O que está em jogo é, em Jesus, Deus nos reconciliou com Ele. Qual a sua resposta pessoal para essa realidade? A gente pode ouvir esse Evangelho e se entregar a Ele. Ou a gente pode ouvir esse Evangelho e arquivar isso numa pasta preta dentro da nossa mente. É uma bonita notícia de uma história de um homem que era uma pessoa muito sábia. O propósito do Evangelho é nos reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo. Fechar os nossos olhos e orar. Coloque sua vida diante de Deus.